Que a Anitta conquistou o top 1 global do Spotify, isso você já sabe. Mas o que você, músico, consegue aprender com isso para os seus lançamentos? Fica no vídeo de hoje que eu separei 5 dicas e eu tenho certeza que você vai gostar. Desde já eu queria deixar claro que sim, eu li as matérias falando que ela de repente manipulou o algoritmo, que a base de fãs ficou vindo no repeat ou qualquer coisa assim, mas isso independe pro vídeo de hoje e você vai entender por quê. Então, independente se foi uma coisa ou outra, tem algumas lições que a gente consegue tirar, então não leve em conta essa parte, você vai entender o porquê. Mas antes da gente compartilhar com você essas 5 dicas, eu queria pedir encarecidamente o seu like para ajudar o nosso canal, mas não só isso, para ajudar também outros músicos, porque se de alguma forma esse conteúdo te ajuda, se ele chegar para outros músicos, vai ajudar outras pessoas também. Então, para ajudar o nosso canal, para ajudar outras pessoas, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e bora lá! E a primeira dica que eu queria compartilhar com vocês, a lição que dá para tirar desse lançamento é: não jogue fora o seu lançamento depois de 15 dias. A gente vive aí numa era de novos lançamentos o tempo todo, então o senso comum aí fala que você tem que estar sempre lançando, sempre com música nova, sempre trazendo outras coisas, aí você lança e 15 dias depois você já joga o single fora, já começa a pensar no outro. Em alguns casos faz sentido você lançar, trabalhar um tempo, parar, começar a trabalhar outro, só que em outros casos faz sentido você trabalhar alguns meses em cima da mesma música. A gente vê artistas trabalhando alguns meses em cima do mesmo trabalho. E com Envolver não foi diferente. Ela lançou a música lá em final de novembro e ela começou a virar mesmo lá no meio, final de fevereiro. Então você vê que ela trabalhou alguns meses. Imagina se ela tivesse depois de 2 semanas, de 15 dias, ter partido para outra música e esquecido de Envolver. Não só isso, Meu Abrigo, do Melim, também aconteceu a mesma coisa. Ficaram trabalhando alguns meses na música. Isso, palavras do Rafa Brama. Então você tem que ter esse discernimento entre continuar trabalhando na mesma música ou parar realmente de trabalhar nessa música, de focar nela e partir para a próxima. Mas como ter esse discernimento, ter esse equilíbrio? Realmente é um ponto complicado, você vai ter que ter muito esse seu feeling, até porque a gravadora não acreditava, por exemplo, nessa música de Envolver. Então você, melhor do que ninguém, vai saber dizer se essa música ela tem mais potencial. Tem alguns indícios que podem indicar, então você começou a trabalhar 10 dias, 15 dias, começou a ver que o negócio está crescendo, não é que estagnou, está crescendo ainda mais, só precisa de uma atração maior, de mais combustível para alcançar ainda mais gente, talvez esse seja um indício de você continuar trabalhando a mesma música. Mas esse é papo para outro vídeo, mas de qualquer forma eu queria deixar essa dica para você sobre não desistir tão fácil assim da sua música. Até porque em 15 dias você mostrou para uma porçãozinha, para uma parcela de pessoas, mas ainda tem muito mais pessoas que você consegue impactar com ela, que ainda sequer ouviram a sua música, e para essas novas pessoas, a sua música ainda é um lançamento. E a segunda dica que eu queria compartilhar é: faça versões alternativas da sua música, seja um remix, seja uma versão acústica, e com Envolver também foi assim. Ela lançou a música Envolver e lá no meio de fevereiro, se eu não me engano, ela lançou um remix com um DJ gringo, vai estar o nome dele aqui embaixo, mas ela lançou esse remix com ele e foi aí, a partir daí, inclusive, que ela começou a ter uma guinada maior. Vou até deixar um vídeo aqui do Vinícius, do Palco Digital, que ele analisa bem esses dados, essas métricas, e foi a partir daí que começou a ter uma guinada maior. Então, uma forma de você trazer a mesma música com uma roupagem diferente para atingir novas pessoas, para alimentar, para colocar fogo, para colocar lenha nesse seu lançamento, é trazer a mesma música com outras roupagens, remix, versão acústica, uma versão lo-fi da sua música. Isso é muito bem-vindo em muitos casos, não só para um single, mas caso você lance um álbum, pegar alguma música e lançar numa versão diferente, também é bem válido. Já a terceira dica que eu queria dar, a terceira lição que eu consigo pegar com esse lançamento é: faça feat das suas músicas, faça participação com outros artistas. E por que eu tô falando isso? Porque nessa música ela lançou sozinha. E, inclusive, foi um dos maiores elogios que deram para ela, foi que ela conseguiu sozinha, não com feat, não com participação especial, colocar uma música lá no top 1. Então por que eu tô falando disso nesse vídeo? Porque a carreira dela inteira, praticamente, várias vezes você viu ela fazendo feat, você viu ela fazendo participação com outros artistas, e não só ela, mas vários outros artistas fazem esse trabalho em conjunto, porque isso é muito valioso. Você pega a base de 2 artistas e impulsiona essas 2 bases no mesmo lançamento. Então você pode pensar: putz, mas eu sou pequeno, eu não vou conseguir fazer um lançamento com um cara muito grande, porque se eu, por exemplo, lançar uma música com o Justin Bieber,
eu provavelmente vou alcançar o top 50 global, mas não por mérito meu, mas por eu estar fazendo uma música junto com ele. Então talvez você não consiga com um artista muito grande, mas com um artista um pouco maior, com um artista do mesmo nível que o seu, com um artista até um pouco menor que você, porque se você quer lançar com artistas maiores, é justo que você também lance com artistas um pouco menores, até porque isso vai te ajudar também, porque a base dele, mesmo às vezes sendo menor, vai agregar para sua. Isso é soma-soma, não tem um que perde e o outro que ganha, os dois ganham com isso. Então participações especiais, lançar música com outros artistas é mega válido, mas lógico de uma maneira estratégica, que eu vou falar disso mais pra frente. Já o quarto ponto que eu queria compartilhar com vocês é faça trends das suas músicas, ou trends, perdoem a minha pronúncia. Mas o que de fato isso é? O objetivo de todo músico, no final das contas, é gerar conexão, e as trends, elas geram essa conexão. Então, no caso da música Envolver, é aquela dancinha sei lá, a pessoa desce até o chão e fica rebolando. Mas isso é muito poderoso, isso é muito forte, porque isso pode viralizar. As pessoas querem fazer parte desse momento, dessa trend que tá rolando, ou só por fazer parte, ou porque os influenciadores fazendo parte ganham likes, ganham mais visibilidade. Então, as trends, elas são muito fortes, e isso aconteceu na música Envolver. Só que não necessariamente uma trend é só uma dancinha que você vai lá, você pensa, putz, minha banda é de rock, não tem nada a ver eu fazer uma dancinha. Talvez tenha a ver, mas talvez não tenha mesmo. Então a trend, ela não necessariamente é uma dancinha. Você consegue fazer trends de outras coisas sem ser dancinha e também que podem viralizar, outras pessoas podem usar a sua música. Que trend é isso? A pessoa usa a sua música de trilha sonora para gravar um determinado vídeo, não precisa ser só dança. O que eu consigo puxar agora da memória de uma trend que não envolvia dancinha foi o João, que ele gravou um vídeo só tomando um café e apareciam umas iniciais na tela, tipo, tá, o que isso quer dizer? É que a trilha, o que ele colocou de música foi a música dele, em que cada verso ele cita um antigo amor dele. Então ele fala, sei lá, essa pessoa comia muito, aí colocava inicial. Essa pessoa me machucou, essa pessoa me iludiu. Então cada verso representava uma pessoa da vida dele, e as pessoas pegaram essa música e fizeram isso com a própria vida. Então não necessariamente uma trend é uma dancinha, você consegue ser criativo com o seu lançamento, até porque não é toda música que cabe uma dancinha de fundo. Já a quinta e última dica, que não é menos importante e ela não é tão específica com esse lançamento, tem muito a ver com o lançamento, mas também é uma dica mais geral, que é estude. Estude o máximo possível do seu público, da sua marca, dos seus objetivos, porque com base nisso você consegue traçar as melhores estratégias. A gente vê muito isso na carreira da Anitta. Ela não faz as coisas de forma à toa, de forma aleatória. Então por que você acha que ela cantou Envolver em espanhol e não em português, já que ela é brasileira? Para ela conseguir internacionalizar ainda mais a música. Por que no clipe que ela mesma produziu, ela colocou aquela dancinha? Não foi à toa também, isso depois virou uma trend. Então, as coisas elas têm que ser pensadas. Quanto mais você entender do seu público, mais você vai conseguir entregar aquilo que o seu público precisa. E esse público recebendo essa música, absorvendo, se conectando, ele também consegue espalhar essa música para mais pessoas. Então, estude o máximo que dá da sua marca, público, objetivos, que assim você vai conseguir traçar melhores estratégias. Não foi à toa as coisas que ela fez no lançamento dessa música, Envolver. E essas foram as 5 dicas que eu queria dar, 5 lições aí que dá para absorver com esse lançamento. Espero que você consiga aproveitar para sua carreira, para os seus lançamentos, porque é legal a gente ver outras coisas e tentar aprender com elas, tentar absorver aquilo e aplicar na nossa carreira. Porque, senão talvez não adiante de muita coisa. Mas tenta observar, tenta absorver e aplica. Então vou ficando por aqui, deixando mais 2 vídeos aqui de sugestão para você. Até a próxima e tchau, tchau!